Bora? Tatiana ajuda a segurar essa barra. Tatiana ajuda a segurar essa barra. Tatiana Barra. Olá, Tatiana Barra Schechtel. Aliás, Tatiana Barra Gonçalves Schechtel, ela é psicóloga, neuropsicóloga, professora universitária. Boa tarde, como é que tá você? Tudo bem? Boa tarde. Isso, Tudo ótimo. Muito aí tem obrigada. arruma o microfone pra ali, Mazão, chega mais perto. O microfone. Isso. Se botar a mão aí não, hein? Ela tá sentando hoje com você, porque aí do lado é que eu tinha Anastácia, mas não precisa colocar. Não, relaxa, sua bicha. E aí, como vai, Tatiana Barra? Tudo bem com você? Ótimo, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Ó, imagina. Como é que tá aí o fone? Tá dando pra segurar aí ou tá caindo? Tá sim, é porque caiu aqui. Eu já caí. Isso, muito bem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos começar então com as perguntas que a gente tem recebido. Você abriu uma caixa de perguntas no final de semana e algumas pessoas mandaram pra você aí, né? Falar de TDAH, é isso mesmo? Isso. Muitas pessoas perguntaram sobre TDAH, né? Tem Sim. muitas dúvidas. Eu acho que é melhor dar outro Achei. microfone pra ela. Ô, gente, Sim. eu acho melhor dar o microfone sem fio pra ela aí, fazendo favor. Acho melhor. Acho melhor o microfone sem fio aqui. Isso. Liga ele aí, ô Mazão. Oi. Fala. Isso, assim. Acho melhor esse fone. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo, viu, irmão? Mas então, podemos fazer as perguntas que o pessoal mandou aqui? Isso. Sim. Você quer falar alguma coisa além do boa tarde? Ou já tá bom? Só o boa tarde já tá bom também? Não, tá ótimo. Obrigada pelo convite. Nada, Não, imagina. e parabéns, né? Pelo seu aniversário. Muito Muitas obrigado. felicidades. Deus te abençoe. Que Amém. bom que eu tô aqui hoje. Deus nos abençoe, né? E Amém. obrigado. O maior presente que você podia me dar, você já me deu, que é você e os nossos filhos. Ah, que fofo. Ah, que lindo, gente. Isso. O pessoal pergunta, é que vai ser é que vai ser o churrascão hoje, é que vai ser e tudo. Mas não teve não. Olha só, não teve até porque também hoje você trabalha, daqui a pouco ela sai daqui, ela tem que dar aula ainda. Vamos correr então, que é o seguinte, você me corrige se eu estiver errando aqui. O Rafa Garcia mandou o seguinte, existe alguma relação mais direta ou preposição entre TDAH e o HSD? AHSD, né? HSD. Isso, O que é esse altas habilidades? Isso, altas Ah. habilidades, superdotação. Sim, então conta pra gente. Bom, o que acontece? O TDAH, como eu disse, né, na última vez, mas para quem não ouviu, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, é um transtorno no neurodesenvolvimento que traz uma série de alterações no sentido de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, né? Altas habilidades e superdotação é uma outra condição e não é um diagnóstico, né? Então, mas existem sim pessoas que têm características de altas habilidades e superdotação com um transtorno, que é o transtorno de neurodesenvolvimento, como o TDAH, e aí a gente chama de dupla excepcionalidade. Existe, assim, por exemplo, vertente mais específica da psicoterapia para aprender a lidar melhor com o TDAH? Olha, como a gente sabe que o TDAH ele traz uma série de dificuldade, né, no funcionamento, então uma pessoa que tem o TDAH, que ela é diagnosticada, ela tem o transtorno, em função dessas alterações neurobiológicas, né, e desse perfil cognitivo, uma desatenção, uma impulsividade, né, esse excesso às vezes, uma hiperatividade e impulsividade, essas pessoas elas têm muita dificuldade de se organizarem no tempo, nas suas tarefas, né? Sim. Então, a terapia cognitiva, que é a TCC, ela é uma terapia, na minha opinião, mais indicada, porque ela vai trabalhar esses gaps, assim, que a pessoa tem, essas dificuldades, que são ações que seriam, assim, planejamentos deliberados, que a gente não depende do nosso automatismo, que são coisas que a gente não faz, a gente precisa de um funcionamento executivo para executar algumas atividades que são mais desafiadoras, que dá um pouco de tédio. Então, essas tarefas, elas existem. E a pessoa que tem um TDAH, ela tem muita dificuldade, né? Então, a terapia, ela ajuda nesse sentido de criar regras, né? Falar que ela tem, por exemplo, estabelecer horários, horário para isso, horário para aquilo. Ajuda a incentivar que faça uma atividade física, né? E elabora planilhas. Então, a terapia cognitiva, no meu entendimento, também porque eu sou uma psicóloga mais nessa área, né, cognitiva, eu acho que é a terapia mais indicada para quem tem TDAH.
Ô, Mazão, você quer fazer uma Sim. pergunta? Tem pergunta aqui já, você que quer ler a pergunta do Giovanni da Silva aí, ó. Sim, ó, a pessoa com TDAH em fase adulta tem uma característica mais evidente, assim? Então, o Giovanni ele fez essa pergunta, né? Eu achei interessante porque existe uma diferença mesmo, né, de apresentação do TDAH na infância e na vida adulta. Na infância é aquela criança que você percebe que ela tem uma diferença das outras, né, no sentido da desatenção, da impulsividade, da questão da motricidade, de correr para lá e para cá, não conseguir ficar parada em alguns momentos em que se é necessário ficar parado, concentrado, né? E o adulto, ele vai crescendo, ele vai mudando um pouco o pensamento, ele tem uma sensação subjetiva de um pensamento mais acelerado, de que parece que os pensamentos eles vão trocando, assim, muda, é como se o pensamento mudasse, pensa muitas coisas, sente uma inquietação, né, assim, um desassossego, uma inquietação mesmo, e também a questão da impulsividade. Então, tem uma impulsividade na vida, às vezes gasta mais do que deve, às vezes não consegue planejar a vida financeira, tem um problema, às vezes, social em função disso. Uai, mas... Ué, Serasa, pra quem tá no Serasa, assim, é um transtorno também? Não. De financeiro? Não, foi só para pontuar. Ah, Mas pode seguir, Tatiana. Porque são características impulsivas, né? Sim. A pessoa mesmo sabendo que às vezes ela não pode assumir determinado compromisso, ela assume por impulso, né? E aí ela vai assumindo várias esferas da vida dela, ela tem prejuízo. Por exemplo, um trabalho que eu tenho que me planejar para fazer agora, executar, eu não consigo, eu vou, é o tal da procrastinação que as pessoas falam, né? Eu vou procrastinando e aí quando vê, isso está trazendo prejuízos significativos na vida dela. Importante falar isso porque essas características todos nós temos, né? Desatenção, principalmente quando acontece uma questão na vida da gente, mas eu acho que é importante frisar aqui que o TDAH, ele traz prejuízo. Ele muda, altera a funcionalidade da pessoa e interfere na vida pessoal e profissional. a conta tá na lata, né? Sai pra lá. Olha só, o Wallace Souza. Se você quiser, pode ficar à vontade aí, enquanto eu pergunto, você tomar uma aguinha, viu? Pode ficar à vontade aí. O pessoal aqui trata todo mundo muito bem. E aí, você não seria diferente, você é a primeira dama desse programa. Sim. Né? Tem a outra primeira dama também, que é a nossa querida... essa não tem... que é no caso do Rodrigo também, né, Rodrigo? Que é a Evelyn também, né? A Cris também. Mas é só para te perguntar o seguinte, o Wallace está perguntando aqui, TDAH adulto pode ser diagnosticado em adultos que não tiveram TDAH na infância? Você acha que você falou disso semana passada? Falou não? Aliás, semana retrasada? Por isso que é importante a gente... Frisar sempre, eu acho esse espaço que vocês estão abrindo para a gente poder desmistificar algumas coisas a respeito do TDAH, né? Será que o TDAH existe? Será que não existe? Será que existem pessoas? Será que todo mundo é TDAH agora? Todo mundo tem TDAH? Né? E assim, e não é bem assim, né? Lógico que o transtorno ele existe. Mas nem todo mundo tem TDAH, são 6%, 7% da população. Menos do que depressão, por exemplo. Tem muito mais gente com depressão do que com TDAH. Mas é importante dizer o seguinte, a pergunta do Wallace foi se o TDAH pode ser diagnosticado em adulto que não teve um TDAH na infância. É muito comum, a gente faz um diagnóstico de um adulto com TDAH que não foi diagnosticado na infância, mas a apresentação dos sintomas, dos comportamentos, eles devem ter acontecido na infância. Gisele Cury. Gisele, perguntando aqui, existem níveis de TDAH? Existe o sentido. O TDAH, ele tem uma manifestação heterogênea. Então, cada pessoa apresenta de uma maneira, né? Então, não existe assim, ele tem uma etiologia multifatorial e ele tem uma apresentação, uma característica heterogênea. Mas, para se diagnosticar, para falar que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem que ser, a pessoa pode ser ou predominantemente desatento, né? Ou ter junto, combinado, a característica de hiperatividade e impulsividade. Então, ou é desatento, ou é
hiperatividade e impulsividade ou essas características combinadas. E qual é o nível do Wallace da primeira vez que você explicou para agora da segunda que ele não entendeu da primeira? Não faz isso não, velho. Eu tenho uma pergunta minha. Oi, meu irmão, pode fazer, velho. A fica à vontade. hiperatividade, Tatiana, ela tem cura? Pois é, olha só. A hiperatividade é uma forma de comportamento, né? E eu preciso entender porque essa forma de comportamento, ela acontece em várias condições. Então, por exemplo, quando acontece numa pessoa que, por exemplo, ela não foi diagnosticada ou não tem nenhum indício de que ela tinha essas alterações comportamentais na infância, eu preciso pensar numa outra linha de raciocínio aí que talvez pode ser um outro transtorno que esteja instalado, né? Em função das características da vida, e aí um outro transtorno mental, por exemplo, né? Não necessariamente um transtorno de neurodesenvolvimento. E aí, não se trata de falar de cura, porque assim, primeiro eu preciso entender exatamente o que é, qual que é a apresentação, né, desse sintoma. Mas existe tratamento e controle. Porque no caso do TDAH, quando a gente fala de TDAH, TDAH não é uma doença. TDAH é uma alteração neurobiológica. O meu cérebro é diferente, como eu disse, nós somos diferentes, então o cérebro tem uma forma de funcionar diferente. São as nossas diferenças individuais. Mas que, se isso traz um impacto na minha vida, nas minhas relações, no meu dia a dia, eu tenho como realizar um tratamento, de repente farmacológico, com o médico, com o psicólogo me acompanhando, que vai me trazer qualidade de vida. Então, se a pessoa tem uma característica que ela percebe que está trazendo prejuízo para ela, que está trazendo sofrimento, né? Aí é preciso analisar, identificar, e o profissional de saúde mental, ele vai saber selecionar qual que é se não é um TDAH, se são outras condições, o que seria e qual que seria o tratamento mais adequado para essa pessoa. É muito individualizado. É possível controlar o TDAH sem a medicação, por exemplo? Assim. Cada caso é um caso. Sim. É possível, né? Depende de vários fatores, né? Por exemplo, parentalidade, estrutura de vida, genética. Preciso de saber quais são qual que é a apresentação dos sintomas. Se é um sintoma só de desatenção, será que só manejo comportamental vai ser suficiente, né? Mas aí, por isso que cada apresentação, como ela é diferente, precisa ser analisado de forma criteriosa e individualizada. O Ricardo Galvão, é o seguinte, existe estudo se o TDAH é hereditário, estresse pós-parto ou é tipo autoimune? Existe sim, né? O TDAH tem uma carga de hereditariedade aí de mais de 70%. Uhum. Então, mas é um transtorno que tem características multifatoriais. Então, ambiente, genética, isso tudo a gente sabe, no momento, até hoje, né, a gente sabe que são fatores que contribuem para essa alteração, essa desregulação, né, dos nossos neurotransmissores, aí, no caso do TDAH. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer aí? O Ricardo Galvão, ele só completa aqui, os gêmeos dele, o Caio e o Igor, tem TDAH e TEA, leve, não sei. Não é fácil, mas depois diagnosticado, as coisas melhoraram, né? Sim, TEA, né? Ele quis dizer né? TEA. TEA, né? Não é TEA leve, né? A gente não fala leve porque não é leve para ninguém, né? Principalmente, igual eu falo, como é um transtorno, para ser diagnosticado como um transtorno, é porque traz uma série de prejuízos, a gente não precisa jogar, tampar o sol com a peneira, não. E, assim, TEA é um transtorno do espectro autista, que é uma conversa para uma outra oportunidade, vou ter o maior prazer de falar sobre isso, que é um tema que eu gosto muito também. Mas que, assim, principalmente o TEA 1, não, todos eles, né? A gente fala níveis de dificuldade, níveis de apoio que a pessoa precisa. Então, os níveis, o TEA 1 é alguém que precisa de um apoio substancial, mas não... mas que tem um funcionamento cognitivo, que consegue desenvolver a vida de acordo com as necessidades diárias, né? Mas tem algumas funcionalidades comprometidas. O Vinícius Carvalho está até te agradecendo aqui, ó. Foi a Tatiana Barra que concluiu o meu diagnóstico. Tatiana é a melhor do Brasil. Olha aí que maravilha, Vinícius hein? Carvalho.
Muito bem, valeu, meu irmão. Obrigado aí pelo testemunho e tudo. E tem muitas perguntas chegando aqui, né? E Deixa eu só fazer fica à uma vontade. inferência, sabe? Sim, Claro. muito obrigada, Vinícius, por participar, né? E assim, pela confiança. Foi um prazer. Foi um prazer. Já a gente vai vindo mais vezes, eu já começo a cortar, você vê, né? Você viu? Não, você tá, mas deixa eu falar aqui, Eduardo. Só um minuto. Isso. Não, porque assim, a gente percebe isso, assim, o Vinícius, ele tá aí para não me deixar mentir, que é o seguinte, a gente precisa parar de achar que diagnóstico, gente, é para fazer é como se fosse carimbar a testa, é estigmatizar alguém. O diagnóstico é para a gente entender qual que é a nossa condição, como que a gente funciona, como que é o meu funcionamento, quais as estratégias que eu preciso desenvolver para que eu possa viver bem, né? E o Vinícius, ele sabe disso. Então, assim, ele buscou ajuda, ele está super satisfeito com o fato, com o entendimento da condição dele, e ele está criando, buscando alternativas para poder lidar com aquelas questões que todos nós temos, gente. Nós temos forças e fraquezas, nós temos habilidades e a gente tem algumas características que não favorecem. E entender isso faz toda a diferença. Você prestou atenção na conversa? Não prestou? É @Tatiana. Tatiana Barra. Tatiana Barra. É isso Segue aqui. ela aí e marca uma consulta. Muito bem. Ô, Tatiana, a gente quer agradecer você pela sua presença. A gente sabe da correria que é. Hoje uma data tão importante no mundo, né? E eu sei da sua correria. E, obviamente, você já tem que sair para poder dar aula na faculdade. Mas a gente queria, né, marcar com você mais uma vez e, de repente, ou continuar nesse assunto, ou fazer até o outro que você acabou de falar aí, né? Que é o TEA. E agradecer você mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado. Por mim, você ficava aqui até 19 horas. Eu que agradeço. Muito Olhar para obrigada. você no meio desses dois aí, vou te falar, é um alívio para o meu olhar. Ai, parabenizar o casal que fez 16 anos de casado. Sexta-feira, né? É isso aí, na Isso. sexta-feira. É isso aí, obrigado. Muito obrigada. Um abraço para vocês, gente. Fique com Deus.